vou te contar quais são os 2 principais erros que todo mundo comete na hora de tentar aprender uma língua nova. Eu tenho certeza que a hora que você descobrir, você vai finalmente destravar, virar a chavinha e de fato começar a aprender a língua que você quiser quando você souber dessas 2 coisas que você precisa fazer diferente. Pensa assim, se a gente tivesse lá nascido no Brasil e não tivesse ninguém à nossa volta falando português, a gente só fosse pra escola e estudar o que a gente aprende na escola, a gente falaria do jeito que a gente tá falando aqui? Com certeza não. E é a mesma coisa com qualquer outra língua. Numa escola de inglês, você vai aprender a teoria, a gramática. Mas o que você faz com isso quando você vem pra cá? Não faz muita coisa. Não faz nada, na real. Você precisa aprender a falar. O melhor jeito de aprender uma língua, presta atenção nisso, essa é a chavinha que você precisa virar no seu cérebro. O melhor jeito de você aprender uma nova língua é você ouvir, é você treinar o seu ouvido para entender o que aquele som tá dizendo, o que aquela palavra quer dizer. Não o que ela significa na tradução literal, mas o que ela quer dizer naquele contexto em que ela tá inserida. É a mesma coisa de quando a gente aprendeu português, né, que é a nossa língua nativa, e quando a gente foi crescendo, a gente foi ouvindo, né? Como que as crianças aprendem português com 2, 3 anos sem nunca ter ido pra escola? Ouvindo. E é assim com qualquer outra língua. E o inglês é uma língua muito fácil de se aprender. Então, você tem que treinar seu ouvido. E a melhor forma é prestando atenção no que você já tá assistindo. Todos nós assistimos séries e filmes o tempo todo. Se você assistir com um propósito e da forma certa, você vai aprender inglês. Não tem como não. Entende? Você vai aprender o inglês treinando o seu ouvido. Por exemplo, The Handmaid's Tale é uma série que é um inglês bem difícil e aqui nos Estados Unidos eu nem tenho a opção de assistir com legenda em português, porque não tem. Então eu assisto com legenda em inglês e toda vez que aparece uma palavra que eu nunca vi na vida, eu pauso e vou procurar. E foi assim que eu aprendi, entendeu? Eu aprendi inglês desse jeito, eu sou a prova viva de que isso funciona. E aí eu pensei, por que não tem nada, nem ninguém contando pras pessoas que é simples assim pra aprender inglês? Vamos treinar o ouvido com isso que a gente já consome, que são as séries e os filmes americanos. Uma outra coisa que eu acho muito importante você entender no processo de aprendizado de qualquer outra língua. Quando você tá aprendendo, a gente tem o ímpeto de ir lá e traduzir. Mas tem muita coisa que traduz de forma literal que a hora que você vai ver não faz sentido no contexto em que ela tá inserida. Então, a segunda chavinha que você tem que virar é parar de traduzir. Eu vou dar o exemplo, de novo o exemplo da nossa língua nativa, o português. Quando você aprendeu português, você não tinha nada pra comparar, pra poder traduzir. Você entendeu o que cada palavra significava, começou a juntar palavras e formar frases, e é a mesma coisa que você tem que fazer com qualquer outra língua. Quando você vira essas 2 chavinhas que eu falei, de treinar o seu ouvido e de parar de traduzir, você vai ver como o negócio vai fluir. A primeira vez que eu vim morar aqui nos Estados Unidos foi 16 anos atrás. Eu tinha 20 anos, eu nunca pisei, até hoje, numa escola de inglês, tá? E quando eu vim a primeira vez, foi na cara e na coragem. Eu vim ser au pair, não sei se vocês conhecem, é um programa que você mora na casa de uma família americana. Então, assim, eu só tava rodeada de americanos, que eu não conhecia. E eu não tive nenhum problema. Óbvio que eu não falava igual eu falo hoje em dia, mas assim, eu sobrevivi numa boa. E eu entendi que o que eu tava fazendo de aprender com séries e filmes funcionava. Então, vira essas 2 chavinhas, que em pouquíssimo tempo você já vai estar conseguindo falar e entender inglês muito bem, que é o que você mais precisa, se você quiser se comunicar e vir pra cá, enfim.